para sempre. Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João, hoje no capítulo 19. Versículos 1, 2 e 3. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz e uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque fiéis, justos e verdadeiros são os seus julgamentos. Porque julgou a grande prostituta que havia corrompido o mundo com a sua prostituição. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E o fumo dela sobe para todo sempre. Continuando o assunto do capítulo 18, São João introduz aqui o cântico de triunfo com que os santos remidos do Senhor irrompem sobre harpas vitoriosas quando presenciam a completa destruição daquele grande sistema de oposição a Deus e ao seu verdadeiro culto, compreendido na grande Babilônia. Esta destruição tem lugar, e este cântico é cantado em relação com a segunda vinda do Cristo, isto é, a volta de Jesus a este mundo. Graças a Deus, já bem perto. O mundo não pode estar pior. É guerra aqui, guerra ali, ameaça de guerra lá, terremoto aqui, terremoto lá, inundação aqui, inundação lá, Iugoslávia, Lisboa, toda parte. E crime de morte, coisas absurdas, crimes repelentes de pais contra filhos, filhos contra mães, uma barbaridade. Parece a apologia do odiai-vos uns aos outros, devorai-vos uns aos outros. Mas graças a Deus tudo isso vai acabar. Estamos a um passo do fim. Muito interessantes estes 3 versículos abrindo o capítulo 19. A expressão para todo sempre. Então, acerca desta passagem, e é como se pode dizer que o seu fumo sobe para todo sempre. E a pergunta é esta: não implica esta linguagem a eternidade do sofrimento? Precisamos lembrar-nos de que se trata de linguagem extraída. E para obter uma compreensão correta, devemos procurá-la na origem e considerar o seu alcance no sentido em que aí é usado. Também muitas passagens de Jesus são aclaradas pelo Velho Testamento, porque ele conhecia bem a lei dos profetas. Então vamos ver o profeta Isaías, capítulo 34. Encontraremos a linguagem de que, com toda a probabilidade, foram extraídas expressões como esta. Debaixo da figura da Idumeia é apresentada uma certa destruição. E se diz desse país que os seus ribeiros se transformariam em peixes, o seu pó em enxofre, e a sua terra em pesa ardente. E nem de noite, nem de dia
se apagaria mais, mas para sempre subiria o seu fumo. Ora, essa linguagem no Velho Testamento, da Bíblia Sagrada, é dita como todos hão de concordar, de uma de duas coisas, ou do país particular, que se chama Idumeia, ou de toda a terra debaixo desse nome. É exatamente o caso de Israel. O Israel aqui é toda a humanidade, não é o Estado de Israel. Como se diz, esse país virou uma Gomorra, não é aquela Gomorra antiga. E assim por diante. Ora, em ambos os casos, é evidente que a linguagem deve ser limitada. É significada toda a terra, porque o capítulo abre com a dedicatória à terra em toda a sua plenitude, ao mundo e a tudo quanto ele produz. Declara-se a indignação do Senhor Deus sobre todas as nações. Agora, quer isso se refira à despovoação ou desolação da terra no segundo advento, quer aos povos purificadores que hão de purgar dos efeitos da maldição no fim do milênio, a linguagem tem de ser limitada, porque depois de tudo isto deve sair uma terra renovada para a habitação das nações dos salvos por toda a eternidade. 3 vezes é usada na Bíblia esta expressão de fumo subindo para sempre. Uma vez, no profeta Isaías, capítulo 34, do país da Idumeia como figura do planeta Terra. No Apocalipse 14, dos adoradores da besta e da sua imagem. E outra vez, no capítulo que agora estamos considerando, referindo-se à destruição da Grande Babilônia. E todas elas se aplicam exatamente ao mesmo tempo e descrevem as mesmas cenas, a destruição que sobrevém a este mundo, aos adoradores da besta e a toda a pompa da Grande Babilônia, aí pela altura da volta de nosso Senhor e Mestre Jesus. Versículo 4, capítulo 19. E os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus, sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono dizendo: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão. Aqui já é o versículo 5, seguido do versículo 6. E como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, dizendo: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já sua esposa se aprontou. 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. É uma beleza este quadro. É a presença de Deus e que ninguém mais vai duvidar. A presença de Deus tão afirmada pelos legionários da boa vontade, mesmo que os débeis mentais achem graça. E o Brasil está cheio de débeis mentais. É nos elevadores, nos corredores, nas repartições, nas ruas. É o país dos débeis mentais.
Aqui vemos um cântico de triunfo. O Senhor Deus Onipotente, o Pai, reina. É a linguagem altissonante deste cântico. Reina no tempo presente e reinou sempre na realidade, embora não tenha sido executada há mais tempo a sentença contra uma obra má. Mas agora reina pela clara manifestação do seu poder na subjugação de todos os seus inimigos. Não há mais tempo para perder, não. Agora é o bem ou o mal. É o Cristo ou o anticristo. Trate cada um de tomar a sua posição. Não há mais tempo. Até Satanás já está avisado que não terá mais tempo. Então diz o Apocalipse: alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? A mulher do Cordeiro de Deus. E que são as bodas? Temos diante de nós um vasto campo de meditação, material para uma exposição mais longa do que o permite o desígnio desta obra. Evidentemente, a esposa do Cristo é a Nova Jerusalém celestial. Isto é mais extensamente focalizado no capítulo 21, que vamos ver por esses dias. As bodas do Cordeiro são a sua recepção desta cidade. Quando ele recebe esta cidade, recebe-a com a glória e a metrópole do seu reino. Por isso, com ela, recebe o seu reino e o trono do Pai Davi. Claro, pela genealogia humana, porque seria absurdo que Jesus tivesse nascido de Davi, mas era para que se cumprisse a Escritura, como observou tantas vezes São Mateus Evangelista. Mas, como dizia, isto é um acontecimento designado pelas bodas do Cordeiro. Que a relação matrimonial é muitas vezes tomada para ilustrar a união entre o Cristo e o seu povo, é fato já de há muito assentado, mas as bodas do Cordeiro, de que aqui fala o vidente de Patmos, são um acontecimento definido, que tem de acontecer num tempo definido. Isso é a declaração de que o Cristo é a cabeça da igreja, como o marido é a cabeça da mulher. São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23. Prova que a igreja é agora a esposa do Cordeiro. Então as bodas do Cordeiro já tiveram lugar há muito. Mas isso, evidentemente, não pode ser segundo esta passagem. Por quê? Porque as localiza no futuro. São Paulo dizia aos coríntios que os tinha desposado com o marido, a saber, o Cristo de Deus. Isto é verdade acerca de todos os crentes em Deus. Mas embora esta figura tenha sido usada para significar a relação em que passavam a ficar com o Cristo, seria um fato que as bodas do Cordeiro se efetuaram em Corinto no tempo de São Paulo e tem continuado durante os passados 19 séculos? Evidentemente não. Então voltaremos a apresentar no capítulo 21 outras observações sobre este ponto. Mas se a cidade é a noiva, perguntarão, como pode dizer-se que ela se aprontou? Vamos responder que aqui é uma figura da personificação. É isso mesmo, a chamada figura de personificação. Atribui vida e ação até a objetos inanimados. Basta ver o Salmo 114. A propósito do versículo 8, também perguntarão ainda como é que uma cidade se pode vestir com a justiça dos santos. Mas se considerarmos que uma cidade sem habitantes
não passaria de um lugar triste e sombrio, vemos imediatamente como é isto. Faz-se referência ao incontável número dos seus glorificados habitantes com seu traje resplandecente. Então o vestido lhe foi dado. O que significa lhe ser dado o vestido? Encontramos a explicação no profeta Isaías, capítulo 54. E também no apóstolo São Paulo, aos Gálatas, capítulo 4, versículos 21 a 31. À cidade da nova aliança são concedidos muitos mais filhos do que a antiga aliança. Estes são a sua glória e regozijo, o seu motivo de aleluia. O belo traje desta cidade, por assim dizer, consiste nas hostes dos remidos de seres imortais que andam em suas ruas de ouro. No versículo 9, e me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. 10. E eu me lancei a seus pés, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso é muito importante. Primeiro, a ceia das bodas do Cordeiro. Muitas são as alusões a esta ceia das bodas do Novo Testamento. Há mesmo referência a ela na parábola das bodas do Filho do Rei. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24. É a altura em que comeremos pão no reino de Deus, quando formos recompensados da ressurreição dos justos. São Lucas 14, versículos 12 a 15. É a altura em que beberemos de novo do fruto da videira com o nosso Redentor no seu reino celeste. Mateus 26, 29, Marcos 14, 25. E ainda Lucas 22, 18. É a altura em que nos havemos de sentar à sua mesa no seu reino. Lucas 22, 30. Então Jesus se cindirá e chegando-se nos servirá. Lucas 12, 37. Bem-aventurados realmente os que têm o privilégio de participar deste banquete celestial. Está acima do nosso entendimento. Finalmente, esta passagem do conservo. Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora pensem no Papa, se ele seria capaz de dizer uma coisa dessa. Qualquer chefe que gosta de ser chamado mestre, mestre pra cá, mestre pra lá, mestre acolá. Graças a Deus, desde o primórdio da RBV, eu fiz esta proibição. Ninguém me chame mestre. Mestre só é um. Jesus. Pai só há um. É Deus. Ninguém mais é pai, coisa nenhuma. Uma palavra sobre o versículo 10. A propósito dos que pensam que encontram aqui um argumento para a inconsciência e a morte, está contraditado. Aqui está provado que o espírito é imortal. A morte não termina coisa alguma. A morte é um boato. Se Deus nos criasse para nos matar, então era melhor que morrêssemos já
imediatamente esperar o quê? Mais 2, 10, 5, 20, 80 anos, e daí? Se tem de morrer um dia, morra já. Se temos de morrer um dia, morramos já. Mas não. Aí está o espírito mais vivo do que quando na carne. A pessoa empregada para dar o Apocalipse a João é chamada um anjo. E os anjos são os espíritos, aqueles que já se purificaram, já não precisam mais de envoltório carnal ou material. E diz que há um conservo de João, como tinha sido conservo dos seus irmãos profetas. Ora, a palavra conservo significa que todos eles andaram em comum como servos de Deus. Por isso, não eram não de João. Adorar a Deus, não a mim. Basta ver, a propósito, capítulo 1, versículo 1, seu anjo. Isso é muito importante. Prova a humildade desses espíritos de luz. São os anjos, quer dizer, já foram homens. O anjo não foi fabricado com asinhas, não, bonitinhas. Isso é a criação de cada um. Você pode se tornar um diabo ou um anjo. Diabo pela maldade e um anjo pela bondade. Todo bem que você faz, vai purificando a sua alma, o seu espírito. Você um dia será anjo. Aí está. A evolução incessante vem lá do mineral, passa por vegetal, para a escala animal, depois para o chamado reino hominal e depois o reino angelical. E não para aí não. Vai subindo, subindo sempre, até ser um com Jesus. E então ia poder dizer, como ele pode dizer, eu e o Pai somos um. É muito importante. Não faças tal, não te ajoelhes diante de mim. Sou apenas um servo como tu és. E como os meus irmãos profetas o foram. Adora a Deus, meu amigo, o que há? Nada de ajoelhar-se diante de mim? Não mereço isto. É formidável. E tanta gente querendo que a humanidade se ajoelhe e beije a mão. Beijar a mão de homem, hein? A gente se ajoelhar diante de homem. É muito descaramento, Deus me perdoe. Mas enfim, falta pouco para acabar essa palhaçada toda, porque aqui para nós a gente aguenta, mas com a vontade imensa pois é, vomitar, né? Deus se compadeça de tanta burrice, de tanta santarronice, de tanta parvoíce. Brevemente, podemos dizer, ora vem, Senhor Jesus, até que enfim, que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre.